Por sentar, irmãos. Amados, abramos a Escritura em Gênesis, capítulo 5. Esse texto, irmãos, foi exposto em 2005. 2019. É Gênesis 5. E foi exposto em 2019, na exposição sequenciada de Gênesis. Mas hoje, como parte da série que nós temos feito, essa pequena série pela manhã, acerca das doutrinas bíblicas e presbiterianas e da piedade cristã, nós vamos voltar a ele e tratarmos especificamente de um ponto que foi mencionado não com tanta ênfase naquela época. Gênesis capítulo 5, verso 22 a 24. Gênesis capítulo 5, verso 22 a 24. E crianças, a palavra que vocês vão contar é andar. E os derivados dessa palavra: andou, anda, andando. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez. Senhor, Tu és nosso Deus, Senhor. E até aqui, no Teu culto e na Assembleia solene, Senhor, nós sabemos que o Senhor esteve conosco porque o Senhor prometeu. Porque enchemos os nossos lábios com a Tua palavra e os nossos corações também, Senhor. Cantando-a, lendo-a, orando a partir do que ela nos ensina e nos demanda como resposta, Senhor. Agora, Senhor, nós vamos ouvir a Tua palavra pregada. Continua conosco, Senhor, e fala conosco pela Tua palavra, porque nós estamos aqui, Senhor, para isso, para termos comunhão contigo e ouvirmos a Tua voz, Senhor. Queremos saber como andar contigo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, há um ditado brasileiro, muito conhecido no nosso meio, que diz: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E por mais que alguns esperneiem quanto ao significado desse ditado, normalmente aquelas pessoas que não andam com boas pessoas, elas costumam espernear, ele é verdadeiro, irmãos. A comunhão que eu nutro com alguém vai refletir o que está no meu coração, que me atrai a nutrir aquela comunhão com aquela pessoa. Se você não concorda com uma determinada cosmovisão, você pode até ter algumas pessoas próximas a você que tem aquela cosmovisão, mas você não vai fazer como uma marca da sua vida a caminhada com aquela pessoa. Porque se assim for, isso reflete o que nós somos. Eu sou tal qual aquela pessoa ao ponto de eu andar com ela. Por isso o ditado é verdadeiro. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Hoje, irmãos, nós vamos aprender sobre uma companhia ou uma caminhada com um certo alguém que define quem nós somos. Mais precisamente, irmãos, a maneira como nós andamos ou não com essa pessoa ou com esse alguém dirá o que de fato nós somos. O texto que nós lemos aqui, irmãos, Gênesis capítulo 5, do verso 22 ao 24, é uma porção de uma genealogia, a primeira genealogia da Bíblia. Normalmente, quando a gente vê as genealogias, nós achamos que ela não tem muita coisa a nos ensinar e nós passamos por cima dela, porque é só nome. Nome atrás de nome, nome atrás de nome. Mas essa postura nossa, irmãos, ela está errada por várias razões. Porque, primeiro, não é meramente nome atrás de nome. O simples fato de uma genealogia estar ali, ela já possui um significado para nós. Aqueles nomes que estão ordenados um após outro, pessoas ali naquela genealogia, têm importância na história da redenção. Mas não apenas isso, irmãos. Inúmeras genealogias trazem elementos no meio dela que nos fazem entender ainda mais claramente o Evangelho. E esse é o caso. Não seria diferente com a primeira genealogia da Bíblia, irmãos. Nós lembramos que Gênesis 1 e 2 nos é descrito a origem do mundo
e a criação de todas as coisas no espaço de 6 dias pela palavra do poder do nosso Deus. Então, final de Gênesis 2, o Senhor firma o pacto de obras com Adão. Gênesis 3, Adão quebra o pacto de obras e é expulso do Éden. Toda a maldição do pacto cai sobre ele e os seus descendentes, porque ele era um representante do pacto. E muitas pessoas falam assim, mas pastor, Adão comeu o fruto e não caiu durinho no chão morto. Porque muitos pensam que era essa expectativa, comeu, morreu, né? Igual o nome de muitas lanchonetes. Mas não, a morte não era meramente física. Não era simplesmente comer e cair duro no chão. A morte que o Senhor havia falado era uma morte toda abrangente. Tudo que o homem iria morrer. Não só o físico, mas a sua alma, os seus relacionamentos, a sua adoração para com o Senhor. Tudo. E é o que então começa em Gênesis 4 nos mostrando. Gênesis 4, nasce Caim, o primeiro filho de Eva. Ela expressa sua expectativa de que aquele era o descendente que ia pisar na cabeça da serpente, mas não era. Na verdade, ele era descendente da serpente. Nasce Abel, aí Caim e Abel vão adorar o Senhor. Caim não sabe adorar o Senhor, e o Senhor rejeita Caim a sua oferta. Abel, porque adorou pela fé, tem ele mesmo e a sua oferta aceita. E a primeira coisa nos é ensinada. O homem não sabe mais adorar a Deus. O seu relacionamento com Deus morreu. Ele foi expulso do Éden. Ele agora não sabe mais adorar o Senhor. Mas não para aí. Aí vem Caim e mata Abel. Os relacionamentos humanos uns com os outros morreram. Agora há homicídio, morte, ódio, inveja, desprezo. Só que então, Gênesis 4 continua descrevendo a descendência de Caim, irmãos. E uma marca interessante, se você ler com atenção, há uma marca interessante nessa descrição da descendência de Caim. Eles são homens que, primeiro, são voltados para o mundo. Eles constroem cidades e colocam os seus nomes nas cidades, para que a glória do seu nome seja ali preservada. Eles então se dedicam à arte, à cultura, desenvolvem instrumentos, armas, um certo tipo de cultura pecuária. São homens muito enrolados no mundo. Só que tem outra marca dos filhos de Caim. Eles são iníquos. Lameque, filho de Caim, segue os passos do pai. E por causa de coisas bobas, mata várias pessoas. Ele, aí vai seguir o padrão da monogamia que o Senhor havia estabelecido. Ele é o primeiro que toma 2 esposas. Então, Gênesis 4 termina com uma informação. Sim, o pecado destruiu tudo. Olha aqui a descendência de Caim. Homens que só vivem para essa era, homens que só pensam na sua glória nesta era, e homens ímpios. Ímpios. Só que aí, quando Caim morre, irmãos, Deus vai e suscita um outro descendente. Esse descendente vai dar continuidade à semente santa, à descendência da mulher. É quando começa o capítulo 5 de Gênesis. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. O que acontece aqui, irmão, na descrição de Adão, vai se repetir nessa genealogia. Percebe que aqui é omitido grandes realizações? Percebe que aqui não é falado nada além desse padrão. Fulano nasceu, fulano viveu tanto tempo, fulano teve um filho específico, que é o que vai dar continuidade aqui na genealogia. Depois viveu mais tanto tempo, gerou filhos e filhas e morreu. E morreu. Isso vai se repetindo. O mesmo padrão, um após outro. Aí vem Sete. A mesma coisa falada com relação a Sete. Aí depois vem Enos, aí depois vem Cainã, aí depois vem Malael. E assim vai, o mesmo padrão, um refrão, irmãos. Lembra, queridos, que numa narrativa e numa genealogia, nos textos bíblicos de uma forma geral,
refrões têm que nos chamar a atenção, mas também quebras de refrões devem nos chamar a atenção. E o que acontece exatamente aqui é uma quebra de refrão quando chega em Enoque. Fulano viveu tanto tempo, gerou filhos e filhas e morreu. Fulano viveu tanto tempo, gerou filhos e filhas e morreu. E viveu e morreu, e gerou e morreu. E Enoque andou com Deus. E ele foi tomado pelo Senhor e não viu a morte. Há uma quebra. Uma quebra deliberada para nos chamar a atenção, irmãos. A descendência da serpente, ela é cheia de realizações para essa era. A vida deles é voltada para o mundo. Gênesis 4 nos falou. Aí vem Gênesis 5. A descendência da mulher consiste numa vida, uma geração de filhos, morte, mas um não morreu. Ele foi tomado para Deus. As escrituras aqui, irmãos, elas contrastam as realizações dos filhos de Caim com a realização de Enoque, irmãos. Os filhos de Caim, queridos, andavam para este mundo sem Deus. Mas sobre as obras de Enoque, nada nos é dito. Além disto, Enoque andou com Deus. E isto é dito em 3 versículos 2 vezes. Veja, Enoque andou com Deus, verso 22. E aí o verso 24, Enoque andou com Deus. Então, o que é que nós aprendemos aqui, irmãos? O que é que esse texto nos ensina? Nós aprendemos, irmãos, que os filhos de Deus devem andar diariamente com Ele. Os filhos de Deus devem andar diariamente com Ele. Andar com Deus, irmãos, deve ser a nossa meta diária. Devemos viver de tal forma, irmãos, que ao concluirmos a nossa caminhada, quando nós estivermos no túmulo, poderá ser dito a nosso respeito: e ele andou com Deus. E ela andou com Deus. Eu preciso dizer aqui, irmãos, que para essa exposição eu devo muito a várias obras de alguns puritanos. Se tem um tema que os puritanos escreveram, foi sobre esse tema: andar com Deus ou andando com Deus. John Owen, Jeremiah Burroughs, Thomas Boston, Richard Baxter, Robert Bolton, Richard Alane, Lewis Bailey e Matthew Henry. Dito isso, então, irmãos, o que significa andar com Deus? O que é, na prática e propriamente, andar com Deus, irmãos? Quais passagens bíblicas nos iluminam o entendimento acerca do que está sendo dito de Enoque aqui? Beleza, Enoque andou com Deus, mas o que é isso? Já que Deus não é corpo físico, Deus é espírito, e Enoque estava na terra, o que é Enoque andou com Deus? Vem comigo para Gênesis capítulo 3, verso 8. Nós vamos ver vários textos aqui, irmãos, e a partir desses textos, nós vamos trazer outras conclusões nos próximos tópicos da nossa exposição. Gênesis 3, 8. Gênesis 3, 8. É dito: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Olha o detalhe, irmãos, desse texto. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia. Os teólogos, irmãos, têm corretamente chegado à conclusão que o que esse texto está descrevendo aqui não era uma situação eventual. Era o corriqueiro, vou dizer assim, na agenda do Éden, na rotina do Éden. Deus, todos os dias, ia estar com Adão, enquanto Adão esteve no Éden. Andar com Adão. Mas teve um dia que Adão ouviu os passos do Senhor vindo para andar com ele, e ele não foi até ele com alegria para andar com Deus. Ele se escondeu. Então, na primeira vez, Gênesis 5 não é a primeira vez que a Bíblia fala sobre andar com Deus. Isso já é afirmado já no Éden. O homem no Éden andava com Deus. Aí vem Enoque, capítulo 5, nós acabamos de ler, que Enoque andou com o Senhor na sua vida.
Só que não para aí, irmão. Gênesis 6, por favor, 6, 9. Veja a ênfase nesse tema na Escritura Sagrada, irmãos. Verso 6, 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Aí a gente vai para Abraão. Vem comigo para Abraão, Gênesis. Capítulo 17, verso 1. Gênesis 17, verso 1. Veja, por favor. Diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Note bem, anda na minha presença e ser perfeito. A mesma coisa é reafirmada com Abraão. Só que há um detalhezinho aqui. Não é simplesmente anda comigo, mas há um acréscimo de informação sobre o que é andar com Deus. Anda na minha presença. E desse texto nós vamos tirar uma conclusão mais tarde, irmãos. Ainda, Salmo 89, 15. Sobre o povo de Deus de uma forma geral. 89, 15. Se você não conseguir acompanhar a abertura dos textos, ouça com atenção. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Segundo Reis, por favor, segundo Reis, capítulo 20. Olha o que é falado pelo rei Ezequias. Verso 3. Segundo Reis. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Andar com o Senhor, andar diante do Senhor. E aí isso é repetido em Jeremias 44, 10, Ezequiel 5, 6, quando o Senhor condena o povo de Israel, porque não andaram na minha lei. É uma outra expressãozinha para se referir à mesma coisa. Não andaram na minha lei. Gálatas 5,16, o Senhor fala sobre andar no Espírito. Ainda, Efésios 4, 1, venha comigo, por favor, esse texto é importante para o conceito de andar com Deus. Efésios 4, 1. É dito: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. 2 João 6, João fala sobre a alegria de ver os seus filhos andarem no Senhor. Aí vem comigo para Apocalipse 4, 3. Apocalipse 3. Verso 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. E, veja, o que é não contaminar as suas vestiduras? Aí ele vai dar uma promessa para esses que não contaminaram as suas vestiduras, que não caminharam de forma pecaminosa. E andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Andarão com o Senhor. E aí, irmãos, Apocalipse encerra como? O primeiro livro da Bíblia começa com uma ênfase sobre andar com o Senhor. Como é que encerra o último livro? Apocalipse 21, 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Irmãos, nas Escrituras, como nós percebemos aqui em vários textos, especialmente Efésios 4,
Nas Escrituras, andar envolve um estilo de vida ou um estado de seu coração, uma predominância na vida de alguém. Por exemplo, Mateus 6, 25 e 31, o Senhor fala, não andem ansiosos por coisa alguma. O que é não andar? É que não seja um estilo da sua vida e a marca do seu coração a ansiedade. A mesma coisa Lucas 12, 29. Vem comigo, por favor, para Lucas 12, 29. O Senhor diz, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Gálatas 6,16, sobre andar no Espírito, Efésios 4,1. Ou seja, irmãos, o que é andar com o Senhor de forma geral? O que é andar com Deus, irmãos? Andar com Deus é um estilo de vida. É igual quando a gente fala assim, fulano anda com cicrano. Quer dizer que ele passeou eventualmente? Não. Quer dizer que ele se encontrou uma vez na vida? Não. Quando eu falo fulano anda com cicrano, eu estou dizendo que é o estilo da vida dele estar junto com aquela pessoa. Caminhar próximo a ela. Então, irmãos, para que a gente entenda um pouco mais detalhadamente o que é andar com o Senhor, a gente precisa lembrar da dinâmica da criação, da queda e redenção. Então, peguemos todos esses textos e a partir de agora a gente vai trazer mais alguns elementos, agora elementos gerais do que é andar com o Senhor, para depois alguns elementos específicos. Andar com o Senhor, irmãos, é para o que nós somos criados. Nós acabamos de ler Gênesis 3, 8, que o Senhor andava com Adão. Andar com Deus era o nosso estado original ou criacional. Mas, irmãos, por causa do pecado, todos andamos longe de Deus. Essa é a queda. Venha comigo para Efésios capítulo 2. Paulo usa exatamente essa linguagem, essa construção linguística, para se referir à nossa apostasia em Adão. Veja só, ao invés de andar com Deus, como foi o nosso propósito original, agora, verso 13, mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo. Vocês, por causa da queda, não estavam andando com Deus, vocês estavam longe. Aí o verso 17 repete o mesmo conceito. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz aos que estavam perto. Então vem a redenção, irmãos. Para podermos andar com Deus novamente, foi que Cristo veio. A obra de Cristo pode ser resumida nisto, em restaurar a caminhada do homem com Deus e de Deus com o homem. É por isso, irmãos, que pode ser dito que andar com Deus é um termo essencial do pacto da graça, como Deus fez com Abraão. Ele chama Abraão no pacto, colocando um elemento essencial. Eu estou te chamando para esse pacto. Eu estou me vinculando a ti pactualmente para que você ande comigo. Você consegue perceber coisa maravilhosa, querido? O pacto da graça é Deus vindo até nós dizendo assim, eu quero andar com vocês, meu povo. É um termo essencial do pacto. Como então, irmãos, aqueles que estão nesse pacto não podem ser encontrados andando com Deus? Se andar com Deus, irmãos, não é a marca da nossa caminhada, nós devemos nos questionar se nós estamos de fato no pacto da graça. Só que então vem a consumação, irmãos. Percebe? Criação, queda, redenção e consumação. Toda a história da redenção pode ser resumida em função disso. Apocalipse 21, 24, que nós acabamos de ler. E as nações e os povos que se achegaram ao Senhor andarão na sua luz, andarão com o Senhor. O que é andar com Deus, então, irmãos, especificamente? Eu cito aqui primeiro Robert Bolton, um puritano inglês, ele disse, por andar com Deus, eu quero dizer e devemos entender como um esforço sincero para dispor
todos os nossos pensamentos, palavras e ações, toda a nossa conversa, com reverência e temor, com humildade e singeleza de coração, como à vista de um Deus invisível, sob a presença perpétua de seu olho glorioso que tudo vê. E, consequentemente, andar com Deus é desfrutar pela fé de uma doce comunhão indescritível e de uma familiaridade humilde com sua santa majestade. Em uma palavra, andar com Deus é viver no céu enquanto você ainda está na terra. Andar com Deus é você viver no céu enquanto você ainda está na terra. Mas aqui, irmãos, nós vamos destrinchar em 9 aspectos o que é andar com Deus ou o que é necessário, o que consiste em andar com Deus. A primeira coisa, irmãos, para que você possa andar com Deus, precisa haver paz e concordância. Venha comigo para Amós, capítulo 3. Veja que texto fantástico e elucidador. Amós, capítulo 3, verso 3. O Senhor usa esse argumento aqui para confrontar o povo de Israel com relação a um aspecto, mas é uma constatação óbvia. O texto diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Podem andar duas pessoas juntas, se elas não concordam uma com a outra. Se não há um assentimento mútuo um para com o outro. Esse texto aqui, irmãos, por exemplo, mostra a necessidade de uma confissão de fé para que as igrejas elas possam caminhar juntas em um pacto de unidade. E que se uma igreja ou uma denominação quebra esse pacto, ela quebra o pacto e o compromisso mútuo um com o outro. Essa é a gravidade disso, irmãos. Andar com o outro, Amós fala, precisa haver concordância, precisa haver paz, irmãos. E disso vem duas questões básicas, queridos, para você e eu andarmos com Deus, ou dizer se andamos com Deus ou não. Eu preciso ter alcançado em Cristo paz com Deus, para que eu possa andar com Deus. Se um homem não creu em Cristo e não foi alcançado pela graça de Cristo, ele não anda com Deus. E se ele não anda com Deus, você sabe com quem é que ele anda. Paulo, falando em Efésios capítulo 2, andam segundo o curso desse mundo, seguindo a potestade do ar, Satanás. Porque não tem, queridos, uma terceira via. Ou você anda com Deus, tendo alcançado a paz em Cristo, ou você anda seguindo Satanás e o fluxo do mundo. Satanás é o seu companheiro. Não tem meio termo. Não tem. Para andar com Deus precisa haver paz. Cristo nos dá a paz com Deus e abre um caminho, irmãos, para essa caminhada. Podemos caminhar com Deus porque, como Paulo fala, tendo sido justificados mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Mas ainda, irmãos, nesse primeiro aspecto, vem uma implicação muito fundamental, importante, irmãos. Como é que alguém pode caminhar com Deus se não concorda com aquilo que ele fala em sua palavra? Pode duas pessoas caminharem juntas? Amós pergunta. O Senhor pergunta por meio de Amós. Sem que haja concordância? Não. Como é que alguém pode andar com Deus se primeiro não assente, não concorda com Ele, não assente com Ele, de que Cristo é o Salvador do mundo? E de que você é pecador? E de que a lei dele é perfeita, não a sua vontade? Que o que ele diz em sua palavra é justo, reto e bom. E não retrógrado. Como alguém pode andar com Deus se aproxima diante daquilo que Deus diz com um senso de crítica, de juízo? Ímpios e aqueles que se dizem crentes, que não concordam com o que o Senhor fala em sua palavra, não andam com Deus. Uma das marcas de que alguém anda com o Senhor é que ele concorda com o que Deus diz.
Dito de outra forma, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Mas quando você encontra um homem questionando e relativizando a Escritura, quando você encontra uma pessoa que se diz crente, abrindo a boca para falar asneiras contra a palavra do Senhor, de que ela é isso, ela é aquilo outra, de que ela é retrógrada, de que ela é arcaica, de que ela é machista, de que ela... todo tipo de loucura contra a palavra do Senhor, mas abre a boca para dizer assim, eu sou crente no Senhor. Mentira! Você é tão crente quanto aquele, lá em João 8, verso 31, começa assim, e disse Jesus aos judeus que creram nele. O texto começa assim de forma interessante, porque logo em seguida o Senhor fala assim, se vocês crerem em mim, vocês são livres. Aí o Senhor toca na ferida deles. Peraí. Nós já somos livres. Nós não precisamos crer em você para ser livre, não. Aí o Senhor mostra que eles de fato não creram nele. O texto conclui, vocês são filhos de Satanás, não de Deus. Todo aquele que obstinadamente bate o pé contra a palavra de Deus, mesmo que abra a boca para dizer que crê no Senhor, ele mostra de quem eles são filhos mesmos. Eles mostram com quem é que caminham mesmo. Porque não tem como andar com Deus se não houver concordância e amém em tudo o que Ele fala. Em tudo o que Ele fala em sua palavra. A segunda coisa, irmãos, que consiste, ou que define o que é andar com Deus, é agradar a Deus. Vem comigo para Hebreus capítulo 11, irmãos. Hebreus capítulo 11. Verso 6. Aqui, irmãos, o autor, ele retoma Enoque. E ele interpreta o texto de Enoque e ele faz uma pequena especificação aqui interessante para nós, que nos ajuda a entender esse conceito do que é andar com Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver andado com Deus. Não foi isso que aconteceu com Enoque, mas o texto diz de haver agradado a Deus. Por que o autor dos Hebreus faz essa permuta, irmãos? Ele não está alterando o texto, não. Ele está citando o texto, dando o significado do que é andar com Deus. Andar com Deus, irmãos, é agradar ao Senhor. Então, irmãos, andar com Deus é viver a vida querendo saber e fazer o que o agrada. Não é viver para si mesmo, para suas próprias opiniões, para os seus próprios desejos. É querer fazer o que o agrada. E você pode lidar com isso de duas formas. Você pode lidar com querer fazer o que agrada ao Senhor de uma forma legalista, isso ser um fardo para você, e você vê como se Deus fosse alguém que você precisa ficar adulando para ser aceitado. Isso não condiz com o Evangelho, e quem tem essa visão não está tendo a visão adequada do Evangelho. Tem muitos crentes que se levantam contra essa expressão, agradar a Deus, como se isso fosse legalismo. Eu conheci um presbítero que toda vez que se falava de agradar a Deus, ele falou, não, Cristo já agradou a Deus para nós. Calma, meu amado. Ninguém pode agradar a Deus para justificação, para ser aceito. Mas uma vez caminhando com Ele, uma vez sendo adotado como filho, um desejo compulsório da alma é o que agrada esse que é o amado da minha alma. Quando você ama uma mulher, homem, você procura saber o que a agrada e você procura fazer aquilo que a agrada. Quando você ama um homem, mulher, você procura saber o que é que o agrada e procura fazer aquilo que o agrada, porque você ama. Não é para você ser amado, é porque você ama e já é amado. Uma pessoa que anda com Deus, ela quer saber o que o agrada e quer diligentemente, na força que o próprio Senhor lhe dá, fazer aquilo que o agrada.
Agora, irmãos, como que nós poderemos andar com Deus se nós queremos fazer a nossa vontade e não a dele? Como, irmãos? Se não encontra disposição em nossa alma para entender o que ele quer que nós façamos. Se nós achamos as pregações da palavra do Senhor que nos ensinam o que é que o agrada, um fardo. Se nós achamos executar aquilo que ele nos ordena que o agrada, um fardo. A terceira coisa, irmãos, que define andar com Deus é obediência, santidade e justiça. Gênesis 6, verso 9, irmãos, nos disse que Noé era um homem justo e Noé andou com Deus. Você percebe que há aqui um paralelo? O que é ele andar com Deus? É ele ser justo no meio daquela geração corrupta. Era obedecer a ele. 1 João, veja o que é que João fala aqui. 1 João capítulo 1, verso 6. O mesmo conceito de andar com Deus. A gente vai voltar a esse texto já. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, uma expressão para falar o obedecer ao que ele manda, o caminhar de forma santa, nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Hebreus 12, 14, o Senhor nos fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você, para ver o Senhor, precisa de santidade, é porque caminhar com o Senhor envolve santidade. Ou basta tomar o Salmo 1, irmãos. Bem-aventurado o homem que não ouve o conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse homem é aquele que vai estar na Assembleia dos Santos, andando com o Senhor. Ele não anda no caminho do pecado. Quarta coisa, irmãos, andar com Deus é ter comunhão com Ele. Nós acabamos de ler 1 João 1. Se mantemos comunhão com Ele, andamos no pecado. Agora, se eu ando na luz, eu tenho comunhão com Ele, porque andar com Ele é andar na luz. Andar com Deus, irmãos, é o deleite da alma do Senhor para com o seu povo e do povo dele para com Ele, irmãos. Andar com Deus neste mundo é como andar pertencendo a outro mundo. E é por isso que quem anda com Deus é e pode ser e deve ser classificado como um peregrino. Por isso que Thomas Bosch, irmãos, ele falou assim, tratando esse assunto, desse texto. Aqueles que desejam viver uma vida de comunhão com Deus devem viver como peregrinos neste mundo, como viajantes através dele para um país melhor. Andar com Deus é ter comunhão com o Senhor. Quinto conceito, irmãos, quinta definição do que é andar com Deus. É viver sob o senso de sua onisciência. Tem vários textos, mas basta um, em razão do nosso tempo. Atos 23, verso 1. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. O que é falar que anda diante de Deus com boa consciência, irmãos? É andar com o senso da sua onisciência. Salmo 139, para onde é que eu vou? Se onde eu estou, tu lá estás, tu sabes o que eu estou fazendo, tu és onisciente, tu és onipresente. Então, um homem que anda, irmãos, com Deus, é um homem que anda sempre sob o senso dos seus olhos. Os seus olhos estão diante dele. Ele pratica toda a obediência exigida por Deus, porque está diante de Deus. Thomas Bosch também disse, Enoque era um homem realmente religioso. Ele não apenas era religioso diante dos olhos dos homens, mas diante de Deus. A religião reside interiormente.
nós somos aquilo que nós realmente somos diante do Senhor. É interessante, irmãos, porque nós não fazemos determinadas coisas na frente de outras pessoas, quando elas estão olhando para nós. Não é isso? A gente tem um mínimo de pudor, algumas coisas envolvem pudor, outras são realmente práticas, outras são pecados, e nós não fazemos essas coisas na frente dos outros. O homem que anda com Deus, ele anda diante dele, e ele não se lança ao pecado, porque está diante do Senhor, andando com o Senhor. Nós temos mais temor, irmãos, em pecar na frente dos outros, do que em pecar na frente de Deus. Os olhos dos homens, irmãos, refreiam o nosso pecado. Um homem adúltero jamais se deitaria com uma mulher prostituta na frente dos seus filhos. Um ladrão jamais roubaria na frente de um policial. Mas porque nós não andamos com Deus como deveríamos andar, nós estamos dispostos a pecar na sua frente. Um homem que anda com Deus, ele sabe que os olhos do Senhor estão sobre ele a todo instante. E isso é a fonte e poder para que ele não peque contra o Senhor. Sexto, irmãos, a única forma de se manter puro em meio a uma geração iníqua é andar com Deus. Note que foi dito acerca de Noé que ele foi preservado no meio de uma geração iníqua, ele era justo. E o que é que fala logo em seguida? Ele andava com Deus. Porque é uma relação aqui próxima, irmãos. Andar com Deus é a única forma de nós sermos preservados no meio de uma geração iníqua. Por isso Jeremias Burros falou sobre esse assunto, comentando esse texto. Noé e Enoque foram homens abençoados que viveram em uma geração iníqua. Embora essa geração fosse pecadora e iníqua, ainda assim eles se mantiveram próximos com Deus. Você assistiu aqueles filmes? Tem um filme muito legal, acho que é The Rock, o nome desse ator. Tem um terremoto em Los Angeles, uma coisa mais ou menos assim. E o cara é o pipoco, irmão. Quem está com ele está garantido de segurança. O prédio está caindo, o cara consegue sair do pé que caiu. Ele ficou preso, ele consegue sair do negócio onde ficou preso. O cara é o virado. Quem está com ele estava protegido no filme. Agora sai perto dele que o negócio está ruim. Quem anda com Deus está preservado da corrupção desse mundo. Vai ser preservado da corrupção desse mundo. A nossa geração, irmãos, é tão corrupta quanto estas de Noé e Enoque. Como é que nós nos preservaremos, irmãos? Andando com o Senhor. Sétimo, andar com Deus, irmãos, é o resumo da vida de piedade. A piedade, irmãos, ou uma vida piedosa pode ser resumida nisto. Um homem que anda com Deus é um homem piedoso. E andar com Deus, então, irmãos, deveria ser o grande alvo da nossa vida, da nossa caminhada. Por isso, mais uma vez, citando Thomas Boston, a vida piedosa consiste em caminhar com Deus. Ou a grande coisa que nós devemos almejar para a piedade prática é andar com Deus. Toda a piedade, toda a santidade, toda a vida cristã frutífera, ela pode ser resumida nessa expressão: andar com Deus. Oitavo, irmãos, andar com Deus nesta era é a preparação da alma para andar com Deus na era vindoura. Por isso que Robert Bolton falou: o andar de Enoque com Deus foi a mais alegre preparação para o céu. Aqueles que andam com Deus, irmãos, nesta era, andarão com Ele na era vindoura. Agora, se você não tem deleite em andar com Deus aqui, por que você acha que o seu lugar é andar com Deus na eternidade? Se você acha um tédio andar com Deus aqui, por que você acha que vai ser a sua alegria andar com Deus na eternidade? Mas aqueles que andam com Deus aqui, irmãos, preparam-se para andar com Ele na eternidade. 2 Tessalonicenses 1:9 nos diz que esses que não andam com o Senhor aqui, o texto fala assim: o que é o juízo? É o Senhor virar o seu rosto deles, é o Senhor não estar na sua presença favorável. Mas aqueles que andaram com o Senhor aqui estarão debaixo da sua luz. Enoque, irmãos, foi posto como um tipo para todos os crentes, os que andam com Deus. Eles não caminharão para sempre aqui, eles serão tomados pelo Senhor.
E assim como Deus fez, irmãos, uma mudança em seu corpo corruptível, sem passar pela morte, essa mudança será feita nos santos, nos crentes do Senhor, pela ressurreição dos mortos. E por último, irmãos, andar com Deus é o único meio pelo qual nós somos feitos parecidos com Cristo. Vem comigo para Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, verso 70, irmãos. Mas ele outra vez o negou, quando a mulher perguntou se Pedro conhecia Cristo. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Agora venha comigo para Atos 4, 13. Algo semelhante é dito com outras palavras. Atos 4, 13 é dito: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia ele estado com Jesus. Qual era essa expressão aqui? Que havia ele andado com Jesus. Pedro andou com Cristo nesta era, quando Cristo estava aqui entre nós, por 3 anos. E mesmo que ele quisesse ocultar, ele não conseguia. Ele era parecido com Cristo, porque andou com Cristo. A única forma, irmãos, de nós sermos parecidos com Cristo é se nós andarmos com Ele. Se nós andamos com alguém, irmãos, depois de um tempo de caminhada muito próxima, é natural que nós peguemos expressões, gírias, gostos, estilos, planos. Um vai influenciando o outro, a gente vai se tornando parecido um com o outro. Pedro, por andar diariamente com Cristo, ele já falava como ele. Se nós andarmos com Deus, irmãos, nós vamos ser parecidos com aquele que nós andamos. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Há mais orientações práticas aqui, irmãos, sobre como andar com Deus, então. Nós acabamos de definir o que é andar com Deus. Numa outra exposição, nós vamos destrinchar o como andar com Deus efetivamente. Mas é necessário aqui, irmãos, nós sermos encorajados pela palavra do Senhor, por essa descrição que ela nos dá, sobre o que é essa obra maravilhosa do que é andar com Deus, e desejarmos isso ardentemente. Que essa seja a marca da nossa vida, irmãos. Andar com o Senhor diariamente, constantemente. E nosso coração seja preparado, então, para recebermos a instrução sobre como andar com Ele. Mas eu preciso dizer a você que não anda com o Senhor ainda. Como eu falei no início, se você não anda com o Senhor, você anda opondo-se a Ele, contrário a Ele, distante dEle. E hoje, Ele te descrevendo o que é andar com Ele, Ele te chama: venha desfrutar de comunhão comigo e de paz. Você que está longe, em Cristo eu te chamo para perto. Você que é meu inimigo, pela obra de Cristo eu te faço meu amigo, para você andar comigo. Você que não anda com Cristo ainda, ande com Ele. Você que já foi aproximado pela obra de Cristo, busque ardentemente, diariamente, andar com o Senhor. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome por nos ensinar essas verdades, Senhor. Que coisa maravilhosa e gloriosa, Senhor, é andar contigo. Que quadro, Senhor, belo, a Tua palavra nos pinta sobre o que é andar com o Senhor. Desfrutar dessa comunhão, ter concordância, preparar nossa alma para andarmos contigo na era vindoura, sermos feitos parecidos contigo, sermos preservados dessa era, Senhor. Que grande benefício, Senhor, e que coisa maravilhosa é andar contigo, Senhor.
que após a exposição da tua palavra, Senhor, essa exposição, a nossa alma, Senhor, tenha forte desejo de andar contigo, Senhor. E seja preparada para receber a instrução que virá da parte do Senhor em outra exposição, sobre como nós devemos andar com o Senhor. Nos abençoa, Senhor. E que possa ser dito acerca de nós, quando os nossos passos nessa era findarem-se, Senhor. E nós já não estivermos mais entre os homens aqui nessa era. Que possa ser dito do teu povo. Ele andou com Deus. Ela andou com Deus, Senhor. Que sejamos transformados a tua imagem e semelhança enquanto nós andamos contigo. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.